Salve, turma! Beleza? Ó, dando sequência na aula, agora a gente vai passar a aula 2, tá? Bem, primeiro vamos então começar falando sobre o escopo das variáveis, tá? É bem rápida a explicação, tá? Não tem muito mistério, não. Mas ela é importante para a gente conseguir trabalhar com os próximos conceitos. O que ocorre? Basicamente, existem dois escopos de variável, global e local, tá? Quando uma variável está criada, ela foi criada, né, foi declarada dentro de uma função, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, no main, ó, a gente declarou vBase dentro do main, né? O main, se a gente considerar que ele começa aqui e termina aqui, então esse é o escopo local para essa variável vBase, entendido? Então ela só funciona, ela só é reconhecida aqui nessa região aqui desse escopo, tá? Bem, aqui é a mesma coisa. Ó. Dentro dessa função, por exemplo, ó, foi declarada essa função base aqui. Ela só funciona, tá? Só é reconhecida aqui dentro dessa região aqui, dessa função. Tá? Esse é o escopo dela. E nos dois casos, o escopo dessas variáveis é local. Tá? Nesse caso aqui, ela é local para a função main, e nesse caso aqui, ela é local para essa função calculada. Ok? Como que a gente cria uma variável global? Bem, para a gente criar uma variável global é simples, é só a gente vir aqui nessa área externa, por exemplo aqui, ó. Se eu criasse aqui, ó, vamos poder chamar de G base, tá? Um G para se referir a global, né? Então, se a gente, essa variável aqui que a gente criou fora de tudo, digamos assim, ela é considerada uma variável global. Então, a gente poderia, por exemplo, fazer o seguinte, a gente poderia vir aqui, ó, eliminar essa base aqui, ó, e usar aqui no lugar dessa base, usar gbase, que ela funciona também aqui na função main. Por quê? Porque ela é global, então ela vai funcionar em qualquer função, tá? Posso substituir aqui, ó, gbase, tá vendo? Eu excluí vbase, ó, excluí a outra, né? E eu posso usar ela aqui também. Eu posso, por exemplo, eliminar ela aqui, né? E eliminar aqui. Mas por enquanto eu vou deixar quietinho ali na função desse jeito, tá? Se a gente rodar aqui agora, vocês vão ver que vai continuar funcionando normal, tá? Com a variável global também. Então, vou informar a base, ó, 30, altura 10, 300, viu? Calculou certinho. Qual é a desvantagem de utilizarmos variáveis globais? Exige um maior esforço do programador em controlar o status daquela variável, porque geralmente a gente usa uma variável global quando a gente tem interesse em que várias funções do nosso programa façam acesso a ela. E aí, uma vez que tem várias funções fazendo acesso àquela variável, se torna mais difícil você gerenciar isso. O que uma função está alterando, o que a outra está alterando, e aí pode acabar, por exemplo, gerando uma situação de você provocar um erro no cálculo, algo assim, né? De forma não intencional, mas por falta de controle mesmo de gestão da variável. Tá bom? Então essa é a desvantagem. Beleza? Por isso que geralmente é muito comum a gente trabalhar com variáveis globais. Bem, dito isto, né, a gente aprendeu então aí o conceito de variáveis, do escopo de variáveis, né, que basicamente é local e global. Aí a gente já pode então falar sobre funções sem retorno. O que seria função sem retorno? A gente viu aqui, ó, nessa função calcular que ela tem um retorno, não tem? E o retorno dela é do tipo float. Ok. Mas vamos supor que por algum motivo você não quer que essa função tenha um retorno, tá? Você quer que, digamos assim, ela calcule e ela mesmo já resolva o restante do problema, que talvez seja, por exemplo, imprimir, exibir para o usuário, ou salvar em uma base de dados ou algo do tipo. Você quer que ela própria resolva, você não quer obter um retorno dela, tá? Como que a gente faria nesse caso? Bem, primeiro que aqui ela vai deixar de ser float e vai passar a ser void. Ok? Beleza, vai passar a ser void. Aqui também, ó, então vamos alterar void aqui também, né? Que ali era o protótipo, beleza? Alteramos void aqui também. E é o retorno que a gente está falando, né? Aqui, ó, nesse caso aqui, ela deixa de ter esse retorno. Tá, então eu vou ter que excluir isso aqui, não vai existir retorno mais.
Tá, mas aí o que eu vou fazer então aqui agora? O que eu vou fazer com esse cálculo aqui, base vezes altura? Eu vou guardar isso em algum lugar? Vou imprimir? Sei lá, não sei. Bem, uma coisa que a gente pode fazer, nesse exemplo hipotético nosso aqui, uma das formas de resolver isso, já que se a gente fosse, por exemplo, uma forma seria a gente pegar esse printf aqui e jogar aqui dentro da função, tá? Que aí você já exibe o valor calculado para o usuário, tá? Mas isso não é uma boa prática, tá? A gente colocar printf, scanf dentro de função, tá? Não é que seja proibido, mas não é uma boa prática. Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar uma variável global, que eu vou criar aqui, vou deixar aquela gbase ali, depois a gente usa ela. Chamar de g área. E aí, o que eu vou fazer com g área? G área eu vou vir aqui, ó, e vou jogar aqui, ó. Então, ao invés de return, receber base vezes altura, eu coloquei como gArea recebendo base vezes altura, ok? Aí, o que eu posso fazer? Como essa variável ela é global, ela funciona tanto aqui no escopo dessa função, quanto ela funciona também aqui no escopo do main. Aí eu posso eliminar essa variável aqui local, vArea, eu não vou precisar dela mais. Posso eliminar isso aqui também, ó, porque essa função não tem retorno mais, certo? E aí eu chamo a função e, ao invés de imprimir vArea, que nem existe mais, eu vou imprimir o quê? gArea, que é global. Por quê? gArea, ela funciona tanto aqui nesse escopo, quanto nesse escopo. Ela é global. Então eu usei ela para guardar o valor aqui dentro da função, tá? E usei ela para imprimir aqui. O único cuidado que eu tenho que ter é que eu tenho que imprimir depois de ter chamado a função, para eu garantir que o cálculo foi feito antes. Entendeu? Que no programa ele vê aqui, acionou a função, então ele faz o cálculo, guarda o valor dentro de gArea, e aí então passou essa linha aqui, eu posso imprimir o valor. Entendido? Então, função sem retorno, a gente tira o tipo de retorno. No caso, nesse caso hipotético aqui era float, então ele passou a ser void. Void é o que indica que não tem retorno, né? E criamos uma variável global. Essa variável global recebeu esse valor e foi utilizada aqui para imprimir o valor depois de acionar a função. Vamos ver se vai funcionar? Base 30, altura 10, e tá aí, calculou a nossa área. Beleza? Entendido? Bem, então aqui nesse caso eu mostrei para vocês como fazer para uma função não ter retorno, né? Que for esse caso aqui, ó, funções sem retorno. Quando a gente precisa que a função não tenha retorno, ela mesmo já resolve para lá a situação, tá? E agora, funções sem argumento de entrada. E aí automaticamente quando eu explicar esse, eu explico esse também, porque na verdade naquele exemplo lá hipotético, se a gente, ele já está sem retorno, se a gente tirar os argumentos de entrada, ela já vai ficar sem argumento de entrada e sem retorno, tá? Bem, mas e vice-versa, você pode também ter uma função que tem retorno e não tem argumento de entrada, ok? Ah, tá, peraí pessoal, já ia esquecendo. Antes de passar para o próximo caso, eu vou mostrar uma outra forma de resolver isso sem variável global. Que aqui a gente resolveu com variável global, certo? Vou mostrar uma outra forma. Vou apagar essa variável global, tá? Que foi a gArea que a gente criou. Vou voltar aqui com a variável vBase, que era local, tá? E aí, o que eu vou fazer? Olha só que interessante, tá? Então, vou continuar imprimindo vBase, tá? Existe uma forma aqui na função, tá? Da gente passar, a gente está passando aqui essas variáveis, elas são argumentos de entrada, correto? Beleza. Existe uma forma aqui no cabeçalho, aqui, no protótipo da função, da gente também passar uma referência para o endereço de memória. Ou seja, ao invés de você passar uma variável que já tem um valor, eu passo uma referência para o endereço de memória. Aí o que a gente faz? A gente passa essa referência para o endereço de memória. Aqui dentro da função, a gente grava, tá, o valor dentro do endereço de memória. Como eu vou estar gravando dentro do endereço de memória, eu vou ter
como num outro local acessar aquele endereço de memória. Aí o que eu posso fazer? Eu passo o endereço de memória dessa variável base. Eu gravando lá dentro, automaticamente, quando eu imprimir aqui, ele vai acessar o valor que está gravado lá dentro. Isso é uma opção também, tá? Aqui a gente volta com... Ah, não vai ter return, né? Eu vou ter o endereço de memória. Tá, não deixa isso aqui então por enquanto. Opa. Deixa igual estava aqui que eu vou mostrar para vocês. Estava como que? Gbase, né? Vamos lá, como que eu faço isso? Primeira coisa, aqui vai continuar void, tá? Porque não tem retorno. E aí eu vou passar aqui, ó, eu vou criar uma referência para o endereço de memória. Para isso, eu ponho um asterisco. Aliás, desculpa, põe primeiro o tipo, porque eu quero uma referência para o endereço de memória do tipo float. Põe um asterisco e põe o nome. Aí eu vou chamar o nome de... Vou chamar de R área. R área, tá? Beleza? Como se R fosse o R de referência. Referência da área. Beleza. Aí aqui dentro da função, eu vou copio isso aqui. Tá? Copio. E aqui no lugar desse gbase eu vou e coloco ele. Ó. Tá? É como se eu estivesse dizendo assim. Ó, essa função ela vai receber um endereço de memória. Tá? Ela vai apontar lá para aquele endereço de memória que está aqui guardado aqui. Aí agora eu estou dizendo assim, ó, calcula base vezes altura e salva dentro do endereço de memória. Entendido? Aí eu tenho que alterar isso aqui em cima também. Tá? Eu vou pegar o protótipo inteiro. Eu vou alterar aqui também, né, porque eu atualizei ali embaixo. Tem que atualizar o protótipo aqui em cima. Beleza. Aí aqui agora, no lugar aqui, quando eu chamar a função, eu não tenho mais só dois argumentos. Ó. Antes eu tinha base e altura. Agora eu tenho três argumentos. Ó. Base, altura e área. Então o que eu vou fazer? Vou pôr uma vírgula aqui e vou passar essa variável que eu criei aqui, local, tá, como referência. Só que eu não posso passar ela assim do jeito comum, não. Por quê? Porque essa função, o que ela espera não é uma variável, ó, ela espera uma referência para o endereço de memória. Então, o que a gente faz? Coloca um E comercial antes, porque aí a gente vai estar passando uma referência para o endereço de memória. Entendeu? Vamos ver se vai funcionar? Base 30, altura 10. Aí, calculou, funcionou normalmente. Então, mostrei para vocês o seguinte, que para eu tirar o retorno da função, é possível usando tanto uma variável global, quanto eu posso usar uma referência para o endereço de memória. Perfeito, pessoal? Beleza. Vamos fazer o seguinte aqui agora, então. Eu vou voltar isso aqui igual estava antes. Eu vou colocar retorno, tá? Eu vou dando Ctrl Z, né? Está igual estava antes. Tirar esse G básico também. Beleza, está igualzinho estava antes, ó. A função tem retorno, tem argumentos de entrada, tá? Beleza, ó, igualzinho estava antes. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai eliminar os argumentos de entrada, para mostrar que é possível também fazer sem argumentos de entrada. Mesmo recurso que a gente vai usar. Nesse caso, não dá para usar a variável por referência. Endereço de memória. A gente vai ter que usar a variável global. Então, a gente vai criar aqui, ó, float g base e float g altura. Então, criei duas variáveis globais, base e altura. Aí eu posso vir aqui e arranco isso. Por que eu não vou poder eliminar os argumentos de entrada? Porque como as variáveis são globais, ela vale no programa inteiro, digamos assim, nesse arquivo de código-fonte inteiro. Qualquer lugar ela vai funcionar. Então, eu posso eliminar isso aqui também. Ó, posso eliminar essas duas. Aqui não vai existir mais isso, porque não tem mais argumento de entrada. Tá? Aqui, ao invés de gbase, de vbase, eu uso gbase, que é a variável nova que eu criei. Que é a global, né? G altura.
E pronto, já vai funcionar. Ó. Ah, não, aqui não vai funcionar não. Porque eu tirei, eu tenho que alterar aqui também. G base, que não existe mais essas variáveis ali. Né? G altura. Beleza? Vamos rodar aqui. Base 30, altura 10, está aí, área 300. Então, olha só, o que eu fiz então, recapitulando? Criei duas variáveis globais de base e de altura e usei só essas variáveis globais no programa inteiro. G base, G altura, para ler os dados. Aqui eu não passei mais nenhum argumento de entrada, porque eu tirei os argumentos de entrada da função, está aí sem argumento de entrada. E aqui eu só imprimi o valor que recebeu aqui. Porque a função, por enquanto, do jeito que ela está aqui, ela tem retorno ainda, né? Tá. A única coisa que eu tenho que garantir aqui é antes de eu, para isso funcionar, né? Antes de eu calcular a área, eu primeiro ler os valores e armazenar nas variáveis os valores de base e altura. Porque se eu fizesse, por exemplo, isso aqui, ó, colocasse essa linha de código antes de ler os valores, antes dos scanfs, o que ia acontecer? Quando ele ia primeiro tentar calcular, só que não ia ter nenhum valor ainda, você não leu ainda. Entendeu? Então você tem que primeiro ler os valores e depois calcular. Certo? Bem, então tiramos então os argumentos de entrada da função. Vamos agora tirar, seguindo a sequência aqui, tirar então tanto argumento quanto retorno. Para essa função aqui só falta tirar retorno. É simples, é só a gente criar mais uma variável global aqui, gArea, faz o mesmo esquema, eu posso eliminar isso aqui, ó. Posso eliminar isso aqui, não vai ter retorno mais, né? Aqui vai ter ser void, aqui vai ser void, e aí gArea, né, recebe base vezes altura, tá? Igual a gente fez antes. Vamos rodar, ah tá, esse aqui não vai existir mais, a gente vai imprimir gArea. Beleza? Vai funcionar, vamos ver. Isso aí, funciona. Pessoal, aparenta ser prático trabalhar com variáveis globais, né? Parece que ficou até mais clean o código, ficou mais limpo, mas não se enganem, não é fácil não, é porque esse código aqui é pequenininho, tá facinho de controlar, tem poucas linhas, tá? Tem que ter muito cuidado ao trabalhar com variáveis globais, tá? Mas é possível, não é uma boa prática, não é muito recomendado, mas é um recurso que a gente tem, tá bom? Acho que é isso. Vamos então ficar por hoje nessa aula. É isso aí. Um abraço e até a próxima.